Olá, galera reconectada, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Duarte e você está na Reconect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião na TVC. Lembrando que se você perdeu algum dos nossos programas, aqui estão nossas redes sociais. Também acompanhe o nosso programa no nosso canal do YouTube, Reconect Brasil. E se você quiser só ouvir o áudio do nosso programa em qualquer parte do mundo, você pode ouvir nosso podcast Reconecast, vai sair aqui também, nas principais plataformas de streaming, Spotify e Deezer. Então sejam todos muito bem-vindos, aqui sempre comigo, Roberto Leão. Bem-vindo, Roberto. Lançando nossas camisetas em breve, vocês vão poder adquirir também. E aí, galera Mercúrio reconectada. progressista, legal. Mercúrio É porque tem a progressista. do Mercúrio retrógrado, né? Exato. Então não é retrógrado, é progressista. Gostei. Assistam o Eduardo Barbezan que vocês vão compreender. Então, galera reconectada, sejam bem-vindos ao nosso portal aberto para falarmos sobre reconexão espiritual. Eu sou um curioso, um revolucionário quântico. E hoje nós temos aqui com a gente, para os nossos bons drinks, que é água mineral, é bom dizer, e bons papos. Ela que é advogada por formação, terapeuta especializada em filosofia clínica e com muitos cursos na área de correção da mente e de energias. Correção da mente. Com a gente hoje, senhoras e senhores, Denise Pérez. Denise Pérez. Bem-vinda, Denise. É um prazer tê-la aqui. Gratidão estar aqui. Nossa, eu já assisto vocês, já sou super fã. Que bom. E é um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. Prazer tê-la aqui também. Legal, a gente acompanha muito o trabalho nas redes sociais, seu trabalho inclusive pessoalmente. Achamos muito interessante. Então você faz vários cursos, né, percorre em vários modelos de curso, acho muito bacana, sempre com o intuito de ajudar o desenvolvimento das pessoas e as pessoas se reencontrarem também. Com certeza. Lembrarem, né? De Lembrarem. Mas até chegar aqui, Denise, como foi? Como foi a tua trajetória? Você é de São Paulo? Sou. Né? Sou do interior de São Paulo. Interior. Interior de São Paulo. Eu Não entrego um percebi. pouquinho, mas não deu para perceber. E é advogada. E aqui desde 2005 ainda tô com o sotaque de lá meio misturado, né? Eu digo que eu sou uma cearense adaptada. Só se for misturado o pessoal de São Paulo, pra achar misturado. O pessoal daqui acha bem forte. São Acha? Paulo está. Eu Tu acho. acha ainda muito forte? Forte, eu tô achando muito forte. Tô treinando Mas tem tanto. que, não, treino é o seguinte, tem que falar é sal vetim. Como é? É sal vetim. É sal, Pra ser Vetim. tipo, é sal É sal, vetim. Vetim. Pronto. É cearense, Deu parabéns. certo? Vamos treinar que vai dar certo. Não tendo R, eu acho que pode ser. Vai dar Mas certo. assim, a trajetória foi muito interessante, assim, eu me formei com 21 anos, né? Eu já trabalhava muito quando estudava, assim, entrava assim de cabeça, né? E aí essa carreira de advogado era uma coisa que às vezes me dava um pouco de desânimo, porque a gente aprende uma coisa na faculdade, na teoria a prática é outra, né? Mas assim, não entrando muito nisso daí, havia um índice de infelicidade, né? E sem entender de onde vinha. E aí encontrei um curso em Milagres, na verdade. Foi o primeiro curso que você fez? Foi a partir de um curso em Milagres que tudo veio acontecendo, né? Legal. Por isso que até eu gosto de falar sobre ele, primeiro porque ele é uma experiência que qualquer um tem acesso, porque são 3 livros que você pode adquirir, inclusive online, e também porque ele traz, né, esse novo olhar, olhar para dentro e tal. E ali, quando eu olhei para dentro, eu falei, pera lá, tem alguma coisa aqui que não está coincidindo, né? E aí, na trajetória de um curso em Milagres, eu me dediquei, entendi muita coisa, corrigi muita coisa nesse campo mental e emocional, mas aí a gente precisava da experiência, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a experienciar, porque eu não tinha muita base em religiões e nada, mas eu ouvia muito, falando, eu preciso ir para a experiência e tal. Aí naquela época encontrei, ainda advogado, encontrei uma congregação espiritualista em que não tinha nenhuma religião, mas aceitava todos os povos, né? Quem pudesse chegar e contribuir. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu tenho um curso Milagres, eu tenho um reiki, sou advogada, eu não tinha muita função, mas de qualquer maneira eu estou à disposição, né? E eu acho que energia é um pouco assim, né? Quando você está à disposição, de repente a coisa começa a fluir, né? Aparece serviço. E dali eu fiquei 3 anos, mais ou menos, 2 anos, alguma coisa, atendendo a comunidade, fui fazendo cursos, me aprimorando, né? E ajudando nessa parte. Você é apometra também, né? Sou também, aí vários cursos nessa área de cura quântica, etc.
outra, né? Não paro, né? A gente, quando desperta a consciência para querer informação, é aquela coisa que você vai embora, né? Eu fui conhecer tudo e tal. E ainda sendo advogada e lá, para mim era uma coisa separada da outra, né? Então eu tinha a questão de ajudar, então lá era praticamente segunda a segunda, então eu passei a chegava à noite, ficava até 1, 2 da manhã atendendo a comunidade, né? Junto com o grupo, enfim, um trabalho bem bonito. Aprendi demais, né? Eu digo que ali foi meu mestrado, porque na experiência, olhando o outro, né? Você vendo aquela situação, você muda internamente por estar em fusão com tudo aquilo que está acontecendo com você, né? Aí teve uma hora que chegou um momento, eu falei, tá, como é que vai ser esse negócio? Porque a terapeuta já está mais viva que a advogada, né? Aí foi quando eu falei, não, vou abrir num lugar, um escritório e tal, mas se tiver alguém para atender, eu atendo, mas não sei muito se eu vou atender, fiquei naquela coisa assim, né? E aí, um certo dia, eu falei, de tanto algumas pessoas pedirem, porque já me conhecia desse lugar, eu falei, rapaz, fui lá, peguei uma cadeira lá da sala que tinha, né, da sala de chegada, botei lá no meu escritório e falei, tá bom, vou atender. Se alguém chegar que já tinha filosofia clínica, já tinha, né? Foi interessante essa parte da filosofia clínica, porque o advogado 100% ele aparece, pá, filosofia clínica lá no Facebook, gente, eu não sei o que é isso, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu preciso fazer isso. Sabe aquela coisa que eu preciso fazer isso? Aí comecei, né? Foram 2 anos estudando e tal. Aí pronto, aí veio a terapeuta de vez. A hora que eu botei aquela cadeira lá, ela nunca mais ficou vazia. E hoje você não exerce a profissão de advogado? Não, o ano passado, assim como eu tinha muitos processos, essas coisas e tal, aquilo foi, né, desmembrando. Aí acabei contratando algumas pessoas para seguirem a parte, porque não tinha mais tempo, né? E também não queria mesmo. Sabe? Deve ter exigido muita coragem, né, Denise? Assim, largar uma profissão tão estável, né? A formação, próspera, né? É um investimento muito grande, né? São 4 anos e meio, 4 anos, 4 anos. Mas nada se perde também, né? O que você aprendeu, o que você vivenciou. O que eu acho que é um lance bem interessante, quando eu publiquei isso nas mídias, chamou muita atenção, é que, assim, a gente às vezes não sabe que aquilo que a gente escolheu é a razão de estar dando aquele mal-estar, aquela insatisfação de vida, né? Porque a gente... era algo que eu nem questionava, porque eu fiz direito, eu ia muito bem, todo mundo falava, nossa, você é uma excelente advogada, você tem uma oratória muito boa, a dinâmica em audiência, tudo fluía muito bem, os resultados eram muito bons, então, na minha mente era assim, isso daqui não é problema, entendeu? Por que não está bom? Até a gente conseguir admitir, né, que a gente fez uma escolha que talvez não esteja mais atendendo ao propósito da tua essência, né, da tua alma, se despir de tudo aquilo, daquele arquétipo, né, porque você tem uma mente de advogada pensando ali, você tem tudo aquilo que você construiu, né, e aquilo, quando você sai de uma coisa que é próspera, ainda o medo ainda vem maior, porque você vai falar assim, poxa, eu vou começar do zero, né, e vou abandonar isso daqui e tal, e aí você passa um período nessa confusão, mas com certeza a essência grita, assim, quanto mais informação você vai tendo, né, a filosofia mudou minha mente. Mas grita quando está aberto a ouvir também, né? Sim. Ô, Denise, um curso em milagres, o que vem a ser? Nossa, um curso em milagres é uma experiência, né? É uma experiência universal. Ele hoje está aí no mundo todo. Ele se iniciou, 2 psicólogos escreveram, né? A Helen e o Will, e eles eram professores de psicologia e eles viam que havia muita competição, muita disputa de poder nessa área, toda reunião era muito pesada e tal. Aí um dia, eles conversando, eles sugerem, olha, vamos pensar em alguma coisa para suavizar, né? Precisa ser assim, precisa estar sempre nessa competição e clima de universidade, né? Isso eles lá em Nova York, né? Então, e aí quando ela começa a receber uma voz, né? Aquela coisa, você pede, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Aí ela pediu e tal, ela começou a ouvir essa voz, né? Que falava numa linguagem muito diferente. Quem lê um curso em milagres, né? Que é uma composição de 3 livros, que eu vou já dizer, quem lê, vê que, gente, quem escreveu isso daqui é uma linguagem muito peculiar, né? É difícil você achar que aquilo foi uma consciência na sua simplicidade que possa ter expressado isso. E o mais curioso é que eu estava dando uma lida no material e ela era ateísta, né? Totalmente. Aí começar a ouvir voz, tô louca, né? Tô louca, ela não aceitou, tanto que demorou, acho que 8 anos para sair, até que quem deu muito esse apoio para ela foi o próprio Will, né?
que ele falava assim, não, vamos fazer o seguinte, você só recebe, vamos ver, e eu te ajudo a fazer, naquela época foi taquigrafia, né? E aí eles fizeram tudo, ela ia recebendo, e era uma voz interessante, porque ela parava a voz na hora que ela... Por exemplo, se ela tivesse que atender o telefone, ela parava, dali a pouco ela conectava de novo e continuava. Saía em tempo real. Opa, peraí. Aí, Como você estava falando, né? muito interessante, Bacana, né? Porque bacana. ela começou a receber de uma maneira assim que foi, né? Então a gente pode dizer que o curso foi canalizado. Foi Ela canalizado. recebeu Ele já é conhecido por um curso do canalizado. mundo espiritual. Tanto que teve até uma confusão, porque eles não queriam que aparecesse o nome deles. Não foi a gente que fez, como é que vai aparecer o nosso nome, né? Não, mas... Então foi uma psicografia, é isso? Foi uma canalização, né? Como eles colocam. Por que não psicografia? Porque ela entende que isso foi uma fusão de consciências, né? E que ela trouxe essa informação e que ele foi digitando, ele foi passando, né? Eu acho que a psicografia ela está mais ligada a um conteúdo, se eu não me engano, se eu não estiver falando abobrinha, por favor, me perdoem, está mais ligada ao espiritismo, a algum outro tipo de procedimento. Eu não entendo bem. Como eles colocam lá que é uma canalização, é o que eu passo, né? Não, tudo bem, mas para ficar claro, a informação que ela recebeu, que eles receberam, veio de lá. Ou teve muito do que ela pensava também? Não, nenhuma interferência do que ela pensava. E assim, pelo que eles contam, né? E você lendo, você vê que ela não tinha condições de ter, ainda mais sendo ateia, né? É ateia que fala? Ateísta, né? Precisa chamar ateísta. Fica mais bonitinho. Fica mais bonitinho. Ainda mais sendo ateísta, né? Pra ela, jamais. Todo mundo que conhecia ela... Então ele, o esposo dela, ele não participou desse processo? Ele não era esposo, ele era amigo. Amigo dela. O amigo dela não participou desse processo. Ele ajudou na organização, ele na só pegava e ajudava ela a transcrever, até que aí eles fizeram um livro-texto, né? Que explica um monte de coisas que é sobre o motivo da gente estar aqui. Sim. A forma que o sistema de pensamentos processa, né? E aí tem um livro de exercício que é muito bacana, Bernardo, porque você tem a oportunidade de fazer um exercício por dia durante 365 dias. Um por dia. Um por dia, só pode um por dia. E nesses exercícios... Eu sou ansioso, eu fazia uns 10 todo dia. Tem, nos grupos que eu faço. Você fez, certeza, Dani, você fez. Você burlou. Eu dou uma olhadinha mais pra frente, mas me dá uma curiosidadezinha. Mas eles orientam fazer um por dia, porque ali você já vai fazendo a correção, sabe? E assim, um curso em milagres, o que eu acho mais interessante é que o povo dá muita risada, fala, a gente vai aprender a fazer milagre, né? Aí eu falo assim, não. A primeira coisa que passou na cabeça. Porque é uma palavra, né, que a gente não usa no dia a dia, está mais ligado a esse contexto religioso. E aí, o que é explicado, né? É um curso, é um caminho, né, em milagres para a correção da mente. Então, ele significa um caminho para a correção da mente, da sua própria mente, né? Porque cada um é um conjunto de mentes, né? Sim. Então, aí ele é um programa universal para fazer essa correção interior através da mente. E aí tem o terceiro livro, que é o Manual dos Professores de Deus, que é fantástico, que ali fala sobre a verdadeira cura, como a gente ser um canal, que aquilo não vem de nós, que é uma disponibilidade, ele explica de uma maneira bem bacana. Então, basicamente, ele é uma experiência que ele transforma, ele dá uma informação de muito valor, porque te traz bem-estar, te traz entendimento de muita coisa. Ele tem um programa corretivo que já está lá para os 365 dias e ainda tem um manual depois para que você seja um professor na qualidade de que nós somos professores e alunos uns dos outros ao mesmo tempo. Né? Eu tenho uma rede de pessoas que eu conheço, que eu vou trocando informações e essas, a partir dali, vão levando e trocando também. E vindo, né? Indo e voltando. Né? Então, a gente, essa situação é a que ele implementa no Manual dos Professores, que é fantástico. Quando você fala em milagres, né? É muito linkado a uma coisa que a ciência não pode explicar, que não é comum, sim, que não é do cotidiano. Os mistérios. Mas você, dentro do curso, você já viu realmente milagres internos acontecerem após o curso? Sim, eu vejo todos os momentos da minha vida hoje em dia, né? Desde quando você entende que o milagre é o sagrado agindo nas mentes, nas ações, no olhar, no sorriso, né? Quando você vê que uma pessoa com a outra juntas ali, elas conseguem estar numa alegria, num amor, aquilo ali já é um milagre, né?
E tem também o que acontece O que muito... não deveria ser, né, Denise? O que deveria ser cotidiano, A né? definição Mas básica de milagre é o que viola leis naturais. Exato. E pelo que eu entendo, não viola leis naturais. Não. Só faz com que a pessoa sinta-se melhor, tenha melhores ele posturas. te coloca, ele faz você entender o teu sistema de pensamentos, ele vai explicar os desdobramentos do medo, por exemplo, né? Culpa é medo, raiva é medo. Por exemplo, a raiva é um medo de você ser desconsiderado. Né? Tem sempre um medo por trás de um comportamento, e lá eles deixam muito claro isso. Então, você está no trânsito, por exemplo, né? Aí você está... Isso não acontece com ninguém. Trânsito é um ambiente super maravilhoso, né? Aí, pá, alguém entra na tua frente. Imediatamente, por que a consciência... Por que a pessoa fica com raiva, né? Porque ela fala, não fui considerado. Como é que ele está entrando na frente de mim, né? Só que aí, imediatamente... Isso é ego também. Hã? É ego. Aí, imediatamente, quando você olha para aquilo, né? Você dá uma oportunidade de olhar, você fala assim, pera, essa atitude dele não me considera, nem me desconsidera. Isso é Nem ele. conhece, né? Nem me conhece. Tá tudo bem. Vamos aqui aumentar o som e ficar Inclusive, de assim, boa. tem uma vertente na neurociência que diz que o cérebro ele nasce só programado para sentir medo e prazer, né? Sim, Então tudo é proveniente basicamente desses dois macrosentimentos, né? sim. Então o ser humano está em constante busca do medo e do prazer. Na verdade, a gente Sim. busca pelo E medo, né? confunde os dois ainda. E confunde os dois. A gente assiste novela buscando o medo e o prazer, a gente assiste um filme buscando o medo e o prazer, e a Sim. propaganda, a publicidade de propaganda, nada contra, mas a publicidade de propaganda, ela aproveita disso para captar as pessoas, né? Sim, com Assim, certeza. Eu vou para lá, eu vou em busca de um medo, de um filme, de uma novela, ou do prazer. Sim. E o medo fragiliza, né? Uma pessoa que está cheia de medos, ela fica muito vulnerável a qualquer interferência de qualquer opinião, de qualquer pessoa. Fica buscando solução fora, ela se enfraquece internamente. Mas né? tem uma quantidade necessária de medo, porque eu penso que o medo é necessário para nossa sobrevivência. Se a gente não tiver medo, a gente morre, porque você se arrisca muito mais do que o que deveria, do que o Obrigado, Estudante de psicanálise, historiador, aí pronto. Aí eu sou curioso, eu sou É curioso. uma briga, Denis, que eu vou pra parte Como da ciência, revolucionário, da parte da humanas, como entendeu? revolucionário quântico, Aqui, né, gente? Que dupla! eu quero entender assim, qual é o ideal de medo. Existe qual a quantidade ideal de medo que você precisa ter para sobreviver. Sim. E não barrar as coisas necessárias da sua vida, não barrar benfeitorias. Tá. Num dos treinamentos aí, que eu nem sei qual é, de vez em quando eu falo, em qual treinamento tá isso? É no do ego, é no alquimia e tal. Mas eu deixo bem claro essa questão do medo, é assim. Existem dois tipos de medo, tá? Um a gente pode chamar, né, para poder identificar de medo positivo e medo negativo, né? O medo positivo é aquele que vai sempre proteger a sua integridade física, né? Então, eu estou num penhasco, eu estou numa situação de perigo, eu tenho que sentir aquele medo e ele foi gerado no nosso organismo para isso, para proteger a nossa integridade física. Então, esse medo positivo, ele é a função verdadeira do medo em nós, né? Que, na verdade, a gente pode até chamar ele de temor, né? Uma proteção. É uma proteção. O que acontece é com medo negativo. Por quê? Porque esse sistema que dispara de medo, né, do medo positivo, é um sistema que dispara através de uma amígdala e que te dá um alerta, que aí produz aquele cortisol básico, né? Para quem não sabe, cortisol é um negocinho que a gente dispara que faz mal para o organismo, gente. Entendeu? Então, a gente tem que estar procurando, né, endorfina, serotonina, e ele vai para o oposto. É como se aquilo te desse um estado de alerta que te deixa em tensão. Você fica tenso naquele momento, né? Tanto que, tipo assim, tu leva um susto, mesmo a pessoa falando, foi brincadeira, mas tu ficou com atenção. É o velho frio na barriga, né? O fluxo sanguíneo foi para as extremidades para correr. Para né? correr. Então ele tirou o fluxo sanguíneo do trato digestivo. Exatamente. Aí é o velho frio na barriga. O velho frio na barriga. Então, o que acontece com esse medo negativo? É que acontece alguma barreira física através dos olhos, né? Os nossos olhos, eles estão sempre vendo e interpretando conforme o que a gente pensa, sente, foi criado, se comporta, age, omite, etc. Quando eu vejo aquilo ali, aquilo me dá uma sensação, né? Eu vejo a experiência, eu vejo alguma situação que está acontecendo. Aquilo ali, através do meu sistema de julgamentos, que já tem aqui minha cartilha, o que eu acredito, não acredito, e cada um tem um e tem todo o direito de ter, aquilo ali vai gerar uma informação. E muitas vezes a distorção é que a informação é ilusória. Então, a pessoa encontra uma barreira física, vamos por lá, e vou abrir uma empresa, eu vou ser um grande empresário, eu não vou mais trabalhar para ninguém. É o meu projetivo, né? O meu projetivo lá na frente, né? Tá cheio de gás e luz, blá, blá. Aí,
Primeiro problema que ele encontra, primeiro barreira física, é o seguinte, para você conseguir isso, você vai ter que ter um alvará, não sei o que, não sei o que. A pessoa já paralisa ali com medo. Só que não esse medo é um medo negativo, porque ele está paralisando o seu projeto baseado numa ilusão. É só você seguir, ir atrás, resolver essa barreira física, né? Com alguma outra variável que você vai ter que analisar ali na hora, porque o trajeto vai acontecendo em fusão com o fluxo, né? Com as coisas como estão instaladas. Então, às vezes, você bate nessa fisicalidade que tem no sistema, que tem nas coisas, nas situações. E ali a pessoa começa a entrar numas ideias, né, que eu chamo as ideias do ego. Eu falo, as ideias, gente, do ego. Aí fica colocando a pessoa e tipo, ai meu Deus, mas eu não vou dar conta, isso é muito difícil. Eu não vou conseguir chegar lá e tá. Ela paralisa. E ali ela vai conectar com os demais conteúdos dela, que não tem corrigido ainda, né? Então, aqueles traumas que ela já viveu, aqueles medos das vezes que não deram certo quando ela Mas já fez. Fez. Geneticamente também, Denise? Você acha que isso vem na carga genética ou Pode na epigenética? Vir também. Nós herdamos, inclusive, medos, traumas, culpas Pode dos vir. nossos ancestrais? Ele pode vir, tá? Pelos genes, né? Pela informação celular, mas ele também pode vir pelo seu estado de consciência, por aquilo que você realmente acreditou em alguma época na linha do tempo, entendeu? A gente não tem... E você não tem mais nem consciência daquilo, né? Às vezes um pensamento, Bernardo, que você concluiu ou que foi agendado, né? Para quem não sabe, agendamento é quando você coloca alguém numa forma, num conceito, né? Ah, você é desorganizado. Pronto, agendei a pessoa. Ela se colocou naquele lugar de desorganizar. Naquela caixinha. Naquela caixinha. Então, a pessoa leva agendamentos de várias situações, da infância, do colégio, do convívio. É como se fosse um condicionamento. A pessoa está condicionada a agir daquela forma. E não sabe mais quem ela é. Mas me diz só uma coisa. Se você está condicionado a agir dessa forma, você faz um curso, algum treinamento, alguma coisa que lhe ajude a mudar aquela forma de agir. Você não está só mudando o condicionamento. O ideal não seria que a pessoa se visse por dentro, se compreendesse por dentro, entendesse qual é a sua essência, porque às vezes eu vejo pessoas que têm um condicionamento X e que fazem um curso e mudam de condicionamento porque o cara do curso disse que era para ele fazer. Sim. Agora a Denise vai responder já. Que como foi rápido. Já acabou o primeiro bloco. Gente, vocês estão na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Se você perdeu uma partezinha desse primeiro bloco, não se preocupa, vai lá nas nossas redes sociais, tá? Na Reconnect Brasil e nosso YouTube, Reconnect Brasil também, nosso canal do YouTube, e ver o vídeo na íntegra se você perdeu o comecinho. Hoje aqui com a gente, Denise Pérez, falando sobre um curso em milagres. Não sai daí, tem muita informação. Olá, galera reconectada, voltamos. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Se você está vendo esse vídeo no nosso YouTube, não esquece de dar um likezinho, né, e seguir o nosso canal para você ser informado dos próximos vídeos também. Hoje com a gente, Denise Pérez. Então, o Roberto, antes de comercial, o Roberto fez uma perguntinha muito interessante. Faz aí para Denise, por favor, Roberto. Vamos lá, tá falando sobre a questão do condicionamento. Às vezes está condicionado a agir de uma certa forma. E alguns cursos, algumas coisas que, sobretudo de autoajuda, de coaching, etc., tentam mudar esse condicionamento. O que a gente questiona é, essa mudança de condicionamento é positiva ou você só deixa de agir de forma X para agir de outra maneira que outra pessoa também falou que era o correto para você agir, entendeu? O interessante não seria voltar-se para si, compreender as suas necessidades? A gente tem que entender primeiro que a causa é uma coisa, o efeito é outra, né? E que as duas coisas precisam de atenção, né? Existe uma causa para aquele efeito e existe um efeito que às vezes está te sobrecarregando, né? Então, o verdadeiro treinamento, a correção verdadeira tem que ser quando a pessoa adquire ferramentas, né, para que ela mesma faça as alterações em si. Porque, assim, muitas vezes as pessoas vão procurar aquela solução rápida. Elas querem que... Aquela fórmula pronta. Né? Elas querem chegar a mim para eu resolver o problema delas, né? E aí ela já leva primeiro vrá. Eu falo, olha, isso não é possível porque isso é totalmente contrário às leis da natureza. Não Você vai rolar, manda né? na sua consciência e nós vamos aí. ter que, na verdade... inserir informações de valor
para que ela tenha um novo lugar para ela verificar nas experiências a partir dali. Ela precisa de ferramentas, que a gente chama de ferramentas que vão ajudar ela em relação à conversão de pensamentos, em relação ao estado que ela está sentindo. Então, ela entra numa experiência, aquilo ali deixa ela muito ansiosa, nós temos a ferramenta para que naquele momento daquele efeito, ela permaneça sem fazer mais besteiras, né? Não estender o efeito para outras situações, porque cada vez que você entra em algum conteúdo negativo de sombra do ego, né? E o ego é desfragmentado na mente, então ele tem várias mentezinhas reativas, digamos assim. Então, cada vez que você está agindo naquela sombra e que você faz uma escolha de raiva, ou de medo, ou de tristeza, ou de depressão, ou de ansiedade, etc., aquilo ali vai gerar efeitos, porque eu me comuniquei com alguém, eu xinguei alguém, eu desisti de um projeto por conta daquilo. Então, esse monte de efeitos que a gente chama desse desdobramento na linha do tempo, ele precisa ser cessado. E ele só vai ser cessado se você mudar o pensamento da hora que você escolheu tudo aquilo. O pensamento e o sentimento, que é um desafio. Você tem que concluir de outra forma, significar de outra forma. E a gente conta para a transformação desses significados, a forma que o sistema de pensamentos e os sentimentos. São as ferramentas que nós temos para poder fazer esses ajustes na consciência, né? Então, quando a mudança é só no comportamento, não é que ela não seja válida, ela não vai resolver a causa. Vamos supor que tem uma casa que esteja inundada. Tá, essa casa está inundada, ela tem 3 andares e tá fechada e aquela água indo. E, gente, o que é que está fazendo essa casa ficar cheia d'água, né? Está chovendo, tem uma enchente, tem o quê? Ai, não, tem uma torneira imensa aberta lá no 3º andar. Lá nós achamos a causa, né? Tem a torneira aberta. Só que além da torneira aberta, existe uma casa inundada, né? Existe um meio para eu chegar até esse 3º andar para ver o que eu vou resolver com essa torneira. Ali, né? Então, eu vou ter que ver um mecanismo de chegar na causa, fechar, para parar de aumentar o conteúdo, aumentar os efeitos, e depois eu vou ter que lidar com aqueles efeitos. Tira a água, pinta de novo, troca os móveis, né? Então, é muito mais complexo do que então, você apesar só de ser um curso em milagres, o milagre também não é assim, né? Primeiro eu trato eu paro a torneira, né? E depois eu vou ver o que é que eu faço com a casa. Exatamente. Você vai ter que olhar para aquelas escolhas que você fez e que nem lembra mais que fez e que só está reproduzindo, né? Porque a gente vai reproduzindo aquilo que a gente concluiu, toma como verdade, não reanalisa, rejeita o que os outros estão falando, né? Porque acredita que aquilo ali é uma proteção do ego, aquilo é meu, né? E aí impede a informação de entrar. Então tem um bloqueio aí, por isso que ela fica naquele... Eu digo que a gente está assistindo cenas, né? Nossa consciência, ela está assistindo cenas. Então aqui eu estou numa cena agora com vocês, né? E todo lugar que você vai assistindo cenas. E essas cenas, elas são conjuntos isolados, que a gente vê achando que ela está sendo uma coisa única. Tem consciências que paralisam numa cena e ficam há anos em sofrimento por causa daquilo e não entendem. Cultuando aquilo, né? Paralisado, revivendo aquilo. Sofrendo, né? Eu digo assim, sofrimento, né? Não é sofre-corpo, é sofrimento, é a mente que sofre. Né? Então, a maneira que você está vendo, a maneira que a sua mente está processando aquilo, na verdade, quem processa é a consciência. Na verdade, como você significa tudo aquilo que você está vivendo, é o verdadeiro efeito de você superar ou não a experiência. Então, você tem que ter esse conteúdo interno. Não adianta ela ter um guia só de comportamento, né? Como tem várias profissões aí que dão guias de comportamento e não são ruins, mas eles só vão até certo lugar, entendeu? Então, vamos supor que numa situação que você vai mudar só o efeito, que aí no caso é o condicionamento, já vai ajudar a diminuir a quantidade de água ali, entendeu? Da casa, mas não vai fechar a torneira. E a pessoa tem que saber como ela fecha essas torneiras para que ela resolva isso na causa. Aí ela não vai... Aí, de repente, ela sempre viveu uma situação que ela paralisou naquele medo negativo que a gente falou agora há pouco, né? Quando ela mudou essa informação, quando ela reviu aquilo ali e ela teve ferramentas para lidar com aquilo, ela vai passar por aquilo de novo, vai olhar e vai falar, nossa, é muito mais fácil. Porque ela mudou internamente, ela teve Você pronunciou uma palavra que eu achei muito interessante, é sentimento. Você falou nas 3 vezes sentimento. Sim. E que
tá perfeito, porque a emoção não se controla ou se controla. Não, porque a emoção é inconsciente. É, dispara o tempo todo. Por isso que eu costumo corrigir. Por isso que quando a não gente... Desculpa. Desculpa juntos. Não Desculpados. Isso é sincronicidade, né, amigo? Isso é sincronicidade. rapó, né? Muito bom. Não é controle emocional, é controle sentimental, né? Porque a emoção não se controla. Não. Você vai ver, você tá nadando, você vê um tubarão, você vai ter medo. Agora, como você vai reagir àquele medo, Sim. é que aí vai fazer a diferença. A questão do medo negativo acontece muito isso, porque você tá, às vezes, lá só pensando, né? Eu digo que domingo é o dia do terror psicológico. Eu falo, gente, vamos nos preparar para o domingo, né? Porque às vezes a pessoa está numa vida tão complexa para ela ainda, que ela não entendeu algumas coisas, que a segunda-feira é um terror, né? E ela fica ali... Eu digo que ela fica deitadinha ali no sofá, eu nem sei qual é a programação de domingo, assistindo alguma coisa lá, não sei o quê, e ela fica... Programação de domingo é 3h30, Reconnect. Denise falou algumas vezes também sobre ego. O que é que o curso Sim. em Milagres entende como ego? Qual a necessidade do ego? Como é que se encara o ego? O ego é tudo aquilo que projeta separado, né? Tudo aquilo que faz eu acreditar que é separado, tudo aquilo que eu separo dentro de mim, né? Ele dá uma ideia de que eu estou aqui, você está aí, o que eu fizer com você não me atinge, né? O ego, ele acha que eu estou aqui, é uma projeção que a gente faz, né? Dos nossos eus e meus, e eu fico me defendendo desses eus e meus o tempo todo, autopreservando essas ideias e evitando, ao contrário do coletivo, é o individual, é aquilo que só pensa nas próprias necessidades, né? É o egocentrismo, né? O egocentrismo. Mas esse ego não é necessário para a nossa individualidade, a gente não precisa ter a nossa individualidade, a nossa percepção de si mesmo, do mundo. Como é que a gente consegue sair da cama sem ter nosso ego, sem ter a nossa individualidade? Ele não é necessário para a nossa existência? Sim, o ego é uma ferramenta da 3D, né? Então, assim, ele é uma ferramenta para a gente evoluir. O problema é que a gente pegou a ferramenta e contaminou com informações equivocadas, com medos ilusórios, que é o medo negativo. E ele vai processar o conteúdo que tiver ali no inconsciente. Ele não faz ele não tem condições, assim como as ferramentas, elas vão agir conforme a gente insere conteúdo, né? Então, eu digo que tem egos que são uma metralhadora e tem egos que estão a serviço da luz, né? Que é aí o que vocês levam. Tanta informação bacana que vocês levam aqui, para que a pessoa tenha informações para que ela possa optar por esse pensamento, sentimentos de luz, né? E sair sempre olhando, vendo o coletivo, não pensando só em si, né? Aquilo é bom para todo mundo. E quando você que a gente diz que é a mente da quinta dimensão, aquilo que atualmente já está no coletivo, né? A espiritualidade, ela tanto é uma experiência interna, né? Você não vai achar ela em lugares, pelo menos eu não achei, só achei ela internamente. E pelo que eu tenho estudado, eu cada vez concluo mais isso. Posso mudar de opinião, posso ter informações melhores, mas por enquanto são as que eu alcancei. Sim. Então, essa experiência interna da espiritualidade, o ego impede ela de acontecer porque ele está aterrorizado com os medos. O ego é tudo que você pensa e sente em relação a medo. Pronto. Mas se resume a isso? Se resume a isso, porque ele é... O ego é somente isso? Ele é um programa de julgamento. O ego é só... O ego é um programa de julgamento. Então, assim, eu vou para a dualidade. É certo, é errado, é bom, ruim. Só que esse certo, errado, bom e ruim, eu vou verificar onde para dizer se está certo ou está errado. Eu vou verificar lá na minha cartilhazinha que está cheia de problema. Tá entendendo? Cheio de trauma, cheio de medo, cheio de culpa. E vou ficar reproduzindo aquilo ali, porque onde eu estou consultando está problemático. Né? Porque eu vou consultar o meu sistema então, aqui. O problema não é o julgamento, é onde vai buscar informação. O problema é assim, quando você entende o julgamento, você entende que ele é uma perda energética para você. Mas você acha possível parar de julgar, já que a gente está toda hora... Você imagina, a gente sai daqui, sai da televisão agora, daqui para o carro a gente julgou várias coisas, Sim. né? A gente olha para uma pessoa, o nosso cérebro já processou Sim. alguma coisa, se ela me dá medo, se ela me dá prazer... Se ela tem uma cara boa, se ela tem uma cara ruim, se a temperatura... Ih, lá fora tá quente. É um julgamento. Sim. Então, praticamente o cérebro, ele tá toda hora treinado, né? O programa lá dele é julgar. Sim. Então, aí a gente entra naquela mesma coisa do medo negativo. A gente não vai dizer que tem um julgamento positivo, um curso milagre jamais ia admitir isso. Mas existe a verificação analítica, né? Isso aí eu preciso saber como eu vou chegar ao carro, se é bom esse caminho. Esse caminho é melhor, esse caminho não é. Mas, deixa eu dar um exemplo como o julgamento faz a gente perder energia. Tu, por um acaso,
ou vocês aí que estão assistindo, ou tu, já foram ao centro escolher um eletrodoméstico um dia à tarde, por exemplo? Já. Que aí tu passa numa loja e fala, olha, essa geladeira aqui é assim, o freezer é assim, o não sei o que é assim e tal, e parcela em tantas vezes, aí você tá ali, posso pagar? Em quantas vezes eu posso pagar? Essa geladeira é boa? Não, mas tem outra marca, aí só julgando, né? Aí você vai pra segunda loja, a mesma coisa, a terceira, a quarta, na quinta loja você leva qualquer coisa, você não aguenta mais. Parece que você entrou num estresse de tanto julgamento assim que você começa a passar mal. Só me dá e chega em casa acabado. Verdade. Então, assim, o problema Eu acho que a minha esposa é um ser de outro planeta, porque ela volta. Ela volta bem. Volta então, pra primeira loja. Ela volta pra primeira loja. É muito ruim pra mim, porque eu tenho que andar pra lá. Pra você. Pra mim é bem ruim, porque eu compro na primeira também. Eu não Sim. tenho Mas muito então, esse aí, julgamento. quando a gente está com o sistema de julgamentos alinhado com a luz também, a gente vai usar ele para coisas que realmente são informativas, realmente vão me levar a algum lugar. Realmente eu preciso estar julgando isso, preciso ficar dando opinião, eu preciso saber disso ou daquilo, né? É realmente necessário? Ou eu estou só soltando energia, vomitando sem... Porque toda hora que... Toda palavra tem uma informação contida, Sim. né? Todas as vezes que eu estou falando, ou todo pensamento tem uma informação contida. Vai buscar um sentimento que tem uma informação contida. Então, você vai entrar naquele estado, vai disparar o nosso amigo cortisol, as emoções que são involuntárias, que a gente não escolhe, e vai, se a emoção for negativa, vai ficar vibrando ali, vai deixando você naquele mal-estar, né? Então, o julgamento, para um curso em milagres, ele é a origem de todos os outros problemas. Porque para eu culpar alguém, eu tenho que ter julgado antes. Para eu ter tido medo, eu tenho que ter julgado perigoso antes. Mas não tem a ver com perdão também? Porque até uma vez que eu postei nas redes sociais, algumas pessoas bateram palminhas, outras pessoas deram uma criticadazinha, mas beleza, faz parte, né? Parte. Eu falei, não exercite o perdão, exercite a misericórdia, que eu coloquei assim, né? Porque eu acho que o perdão envolve ego. Sim. Né? Tipo assim, Denise, eu te perdoo. Se eu tô dizendo que eu te perdoo, me coloquei numa posição superior à sua. Sim. Eu julguei a situação, me achei certo e me achei tão benevolente que eu te perdoo. Eu sou uma pessoa super espiritualizada. Super espiritualizada, então... eu te perdoo. Beijo, meu irmão, que tá Vou tudo manter certo. meu arquétipo de iluminada. Né? Não é? Então isso não envolve ego, Envolve perdão? demais. O perdão, a informação... O que eu vejo muito, o Bernardo, são essas informações de baixo valor, né? O perdão é um mecanismo maravilhoso para a correção da mente, só que ele foi distorcido. Sim. Porque o que a gente aprendeu, principalmente em algumas religiões, é essa superioridade e arrogância, né? Que o outro é menor. O perdão que vem no Curso em Milagres, a palavra que associa ele é a aceitação. Que é a aceitação do fluxo pela física quântica, né? Sim. Entender que todo mundo que estava envolvido naquela experiência teve um motivo, um aprendizado naquilo, que eu tive a minha parte, as minhas escolhas, né? Que geraram aqueles efeitos e que aquilo ali foi importante para a minha evolução e que está tudo bem, está todo mundo liberado, está tudo bem, foi só uma experiência e vamos seguir. Então, o perdão para um curso em milagres, ele é o contrário de mágoa. Né? Então, eu não preciso ficar me magoando com as coisas e ressofrendo, né? Revivendo, relembrando, trazendo todo aquele conteúdo de novo em cada momento que eu entro no domingo do terror psicológico. Que a pessoa não vai entrar mais, porque agora nós já temos uma solução. Temos Domingo, às 15h30. Às 15h30 estaremos não lá. Não percam, convide os amigos, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Vou lembrar junto. A galera do Instagram para estar nesse horário com a gente. Só um adendo, assim, a Monja Coelho fala uma coisa muito bacana, que não podemos exterminar o ego, porque o ego é necessaríssimo para a nossa sobrevivência, né? Pra gente sobreviver. Acho que não é nem possível exterminar o ego, né? Não tem como. O que nos então, assim, demonizar o ego é algo muito complicado. São os humanos, né, na verdade. Né? Mas voltando pro curso em Milagres, não é isso? Tá, isso. É um curso, a gente deu uma lida, eu dei uma lida, não deu pra ler toda, porque são, sei lá... 600 e poucos. Não, 720, 720, é. É enorme. Com os exercícios do final para firmar. Aqui. Nossa Senhora. Eu vou tirar férias agora, eu vou conseguir ler pelo menos meio livro. É bem complexo. Mas é monoteísta cristão. Isso. E fala que Deus está em tudo, não é isso? E Deus está em tudo. Não, nós estamos em Deus, né? Uhum. Não é Deus que está aqui. Até fala que Deus está numa mesa, Deus está, não é isso? Não, ela fala uma frase muito bacana, que é assim, Deus está em tudo que vejo. Tudo que vejo. Cada palavra, em cada objeto. Né? A nossa mente está dentro da mente de Deus, né? Todo o que faz a gente achar separado de Deus é ilusão, que está voltado ao medo, ao julgamento, né? Então, exatamente, um curso em milagres, ele te acalma.
Você vai lendo, você vai fazendo aqueles exercícios, você fala, gente, eu não preciso agir mais dessa forma. Todas as vezes que você escolhe ficar com medo, ficar com raiva, ficar com mágoa, né, ficar frustrado, você abre mão da sua paz interior imediatamente. Se eu estou me sentindo magoada, não tem como ter paz, né? Então, é um sistema que vai te explicar a você fazer essas escolhas novamente. Será que vai valer a pena? Aí você entende, eu não estou sendo desconsiderado, né? Eu não estou... Você vai trabalhando internamente, olhando para aquilo de novo, né? E conseguindo fazer de uma outra forma você muda, na verdade, toda aquela cartilha aqui, né? Que estava cheia de trauma. Tem uma vertente que fala o seguinte, que eu enxergo os defeitos no outro, aqueles defeitos que eu preciso tratar em mim. Sim. Não é? Então, a partir do momento que eu trato esses defeitos em mim, eu evitaria, assim, eu trabalharia de uma forma indireta também o julgamento ao outro? Então, na verdade, assim, o jeito que eu vejo isso é que o comportamento do outro vai disparar os meus conteúdos não resolvidos. Sim, né? É o gatilho. Então, se eu tenho, por exemplo, ciúme, se é uma pessoa que tem medo do abandono, ciúme é um medo também, medo do abandono. Tem um outro também, mas aí vai ficar meio complexo. Mas vamos pensar assim. Vamos focar nesse. Então, eu tenho ciúme, medo do abandono, ok. Eu não tenho esse conteúdo corrigido. Então, eu passei a vida toda tendo medo de ser abandonado, acabei entrando em vários processos de baixa autoestima, desacreditando em mim, porque a pessoa que tem medo do abandono, ela acha que qualquer um que passar vai ser mais interessante que ela. Então, ela vai maltratando aquilo que ela pensa de si mesma, né? O tanto que ela gosta de si mesma ou não, e aquilo ali vai deixando ela enfraquecida internamente. Quando ela encontra alguém que é muito livre, circula muito, isso é independente de ter outras relações ou não, isso não vem ao caso, porque cada um faz o que quer. Você ficar sentindo e passando mal é um problema que você que tem que resolver, não tem nada a ver com o outro. Sim. É uma opção sua. Na verdade, algo que está em ti, não está no outro. O outro vai embora, eu digo assim, não troca, gente, o barco, primeiro aprende a remar. Vai trocar o barco com esse remo aí, querido, vai na mesma direção, vamos aqui treinar com esse relacionamento mesmo, vamos aqui corrigir esses conteúdos, né? Então, quando a pessoa encontra aqueles conteúdos não resolvidos, né, aquele outro vai ficar disparando. Eu digo que são os objetos de evolução. Eu digo que casamento é um objeto de evolução fantástico. A esposa tá. É verdade, vai concordar comigo. Porque você dispara coisas não resolvidas o tempo todo. Então, na verdade, não é que o outro tem a mesma coisa que você, ou que o outro está agindo daquela maneira e você é assim também. Na verdade, o comportamento daquele outro, ele vai dar uma ressonância, né? Ele vai complementar aquilo que precisa ser curado em você, vai disparar. É um programa evolutivo. Quando isso acontece, o ideal é que a gente entenda o que aconteceu, por que disparou aquilo, olhe para dentro, transforme e olhe de novo, né? Para ver realmente o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente se perde no meio desse caminho aí, né? Mas, Denise, a partir do momento que eu paro por exemplo, faço um exercício de parar de julgar. Sim. Por exemplo. Julgar negativamente. Julgar negativamente. Supostamente negativamente. Desnecessariamente. Né? Desnecessariamente. Eu não estou negando ao outro a oportunidade de mudar para melhor. Por exemplo, eu noto um comportamento seu, um comportamento egoísta. Estou supondo. Sim. A partir do momento que eu deixo de enxergar, eu deixo de julgar, as tuas atitudes, falar, beleza, foi dela, não tem nada a ver comigo. Eu também não estou te negando a oportunidade de evoluir? Não. Não? Então, de melhorar, evoluir não, sim, melhorar. A gente tem que entender o seguinte, o posicionamento amoroso, ou o atrito, ou a informação que vai sair, tem que ser para posicionar alguma invasão sobre você. Sim. Né? Então, vamos supor, se existe uma abusividade, alguma coisa, você fala, olha, não é para atacar ninguém, não é para enfrentar. Eu digo, é confrontar aquele conteúdo. Eu olho para aquele conteúdo e entendo aquele. Quando você entra com um atrito numa situação, o atrito ele é feito para quebrar o passado. Né? Eu coloco assim, olha, isso aqui eu não aguento mais. E tá difícil para mim. Eu falo de mim. Eu não tô falando, do outro. você é o filho da mãe, você não... Eu não falo da atitude do outro, eu falo como tá ressoando em mim. Não dá, né? Adianta, É o famoso pra mim não dá. Pra mim não dá. Porque o que acontece? Essa tua pergunta é extremamente inteligente. Quando eu vou dar opinião pro outro... Muito obrigado. Você é muito melhor. O ego. Não, o meu ego, obrigado. Pode, você pode. Meu ego especial. Meu ego leonino, só não ajeita o cabelo que vai tirar o gel. Tudo que você vai falar da vida do outro é uma opinião sua. Sim. Baseada naquela sua cartilha. Os meus preceitos. Que só serve pra tua evolução.
Não vai servir para a evolução do outro. Às vezes, para o outro, ele tem que passar aquilo ali, porque está no programa evolutivo dele. Né? Tem pessoas que vão... você vê que elas estão sempre em relacionamento. Né? Para mim, não vai fazer sentido a maneira que ela está levando aquelas experiências, porque o meu programa é outro, minha cartilha é outra. E aí, se eu chegar no meio do programa que ela está evoluindo, né? E eu falar assim... Menino, deixa de relacionamento, esse negócio tá te fazendo mal, chuta o balde, babá. Eu vou estar tirando ela do programa evolutivo dela. Mas com a minha opinião. Os encontros não fazem né? parte da evolução? O encontro que eu tive com a minha esposa não faz parte da minha evolução, não foi uma necessidade. Da sua, sim, da dela... A dela é maravilhoso. Tem várias respostas. Da dela eu não sei. Agradece todos os dias. Eu digo não, né, amigo? Na segunda entrevista que vai rolar, se Deus quiser. Vai, aqui sim, já me vai convidaram. claro. Claro, a casa é sua. Porque é muito assunto. Muito Dá pra assunto. falar, não dá pra Muito falar só assunto. desse, não. Já Dá no pra falar só segundo, desse, no não. segundo eu já digo, mas agora vou Eu dizer sei que a gente ainda tem o treinamento quântico da Brincadeira. prosperidade pra falar. Sim. Ela vai me ainda preparar tem- primeiro para ouvir a o gente que ela ainda quer dizer no tem segundo programa. Amigo, brincadeira. O da prosperidade também, pra falar, Sim. que eu achei... Prosperidade é uma coisa muito bacana de Mas, Denise, de nesse- falar. nesse- Outra coisa distorcida, né? É, muito curso em distorcido. Milagres, o perfil dos teus alunos, o perfil das pessoas que vão te procurar para fazer esse curso, eles querem basicamente buscar o quê? Eles têm um público que vai ainda buscando que eu seja a solução dos problemas. Isso é reflexivo, isso é com todo mundo que está ali na frente. A pessoa faz uma projeção de que ela tem as soluções. Tipo, Na verdade, me salva, né? na verdade, eu tenho informações para passar, né? Solução que vai fazer a pessoa. Então, eu procuro direcionar a minha linguagem, o meu público, e algumas pessoas já entenderam isso, são pessoas que querem ser mestres de si mesmo e viver bem internamente. Gerando externamente, porque nós temos um universo dentro e nós temos a fusão do encontro aí. Inclusive, você falou da sua esposa, que aí são dois, é o universo que está fora, que você está misturando. Quando você mistura fora com o que você tem dentro equilibrado, ali só vai dar amor, só vai dar harmonia. Os conflitos vão ser resolvidos tranquilamente, né? E eu acho que isso daí foi muito mérito da sua esposa, brincadeira. Eu também acho. Eu concordo Olha, concordo todos 200%, concordamos, Denise. Todos concordamos. 200%. É sempre assim, brincadeira. Mas Mas aí... é sempre assim. Amigo, é fato. É brincadeira. Aí, então, esse universo dentro, quando está desequilibrado, e o universo do outro dentro desequilibrado, imagina como é que fica a fusão desses dois. Né? E eu digo que o ego tem as ideias, né? As ideias, porque diz assim, o relacionamento tá só em choque, né? Competição. Pá, você aquilo, você não dá o que eu quero. E você, né? Aí... Botando o E dedo. tu, né? E tu? Aí a pessoa tem uma ideia, o ego tem uma ideia maravilhosa para a solução desses problemas. Vamos casar. O casamento resolverá tudo. Aí, quando entra no casamento, a coisa começa a ficar difícil. piorar. Porque não foi preparado esses universos Aí entra o antes. vamos ter filhos. A outra ideia do ego Aí. fantástica. Excelente. A minha infelicidade acontece porque tá faltando alguma coisa. Já sei, tá faltando filho. Super fácil ter filho, né, amigo? Tu sabe. Você tem que estar Um beijo internamente pequeno. preparado 10 vezes mais para receber outra pessoa, né? Mas, enfim, essas fusões são são a informações. experiência, né? A gente não deve evitar as relações, a gente tem que ir para as relações com esse conteúdo interno equilibrado, para que eu olhe para o outro, e a misericórdia que você falou tem a ver com que eu olhar para o outro, entender a cartilha dele, entender Sem que ele julgamento está nenhum. conseguindo fazer Tá tudo aquilo no certo. momento e eu não preciso piorar para ele. Então pode dizer que o ideal seria a gente aprender a se relacionar conosco, com a gente mesmo, para poder Total. se relacionar com o outro. Com É o que eu certeza. costumo dizer, e com né? as informações válidas, né? Porque as informações estão muito distorcidas. Aí é que está o problema. Então, vamos lá. Esse aqui foi um papo muito bacana. Foi que passou, sal, Vetinho. que Foi sal. Foi sal. Foi salve. Passou. Tá vendo como passou rápido? Passou rápido. Passou Doeu. super rápido. Você já está me mandando embora? Eu quero Não, ficar mais. Tá bom. Não, Até o próximo. Não, vai ter o próximo. Ah, Então a gente vai marcar o próximo com a Denise, que é muito papo. A gente tem que consegui. A gente tem que começar, inclusive, a gente parou agora. Eu acho que o curso em Milagres não acabou aqui, né? Não, acho que a gente a pode gente falou começar muito, o próximo inclusive, daqui muito interessante, e tem entra, muita coisa pra entra falar. nos próximos. E eu posso só falar para a galera que está ouvindo uma coisa? Claro. Duas, na verdade. Pode. Olha, eu estou usando. Brincadeira. Pode. Vocês deixando, eu falo. Pode. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é que um curso em Milagres é algo que você pode adquirir, fazer,
lá, onde você estiver, né? Você pode ir lá. Se você jogar lá no Google, você vai achar um Curso em Milagres, você vai ver também que você pode comprá-lo, né? E você, lendo aquilo ali, se identificando com aquilo ali, você mesmo pode fazer a sua transformação, né? Tem que partir da pessoa. Então, aproveita aí que a gente está falando nesse papo, se você não conhece o Curso em Milagres, vai dar uma olhadinha, vai ver se isso realmente te interessa. Você vai sentir uma dificuldadezinha na linguagem, mas não se apavore, tem muita coisa no YouTube ajudando, tem muita gente aí que é facilitador do Curso em Milagres. Tem a Denise, que é facilitadora do curso, e que vai aparecer aqui as redes sociais da Denise, então não deixa de ir lá dar uma curtida nas redes sociais dela. Ela também responde muitas perguntas bacanas, vejo que ela faz muita live, então acompanha a Denise, que vai estar aqui a rede social dela. Roberto, nos reconectamos. Nos reconectamos, Denise. Nos reconectamos. E a última agora, eu posso dar uma diquinha pra galera? Pode, tá? Você pode, vai caber? por Vai dar favor. tempo? Pode, dá, Tá. a gente faz dar. Quando a gente tem dificuldade em estar julgando e culpando, a gente pode usar um sistema de conversão, que é uma frase que é assim: eu compartilho da minha inocência com todas as pessoas. Ali eu me reconheço na frequência da inocência e reconheço todos os meus irmãos na frequência da inocência, o que acalma todos os egos, né? Então é algo que a gente pode estar usando sempre. Eu compartilho da minha inocência com todas as pessoas. Quando a pessoa tiver em dificuldade, ela começa a pensar nisso. Só pensar, falar a frase, porque todo o teu sistema vai entender que você está buscando a inocência divina dentro de si e compartilhando com os nossos irmãos. Ah, que legal. Excelente maneira de terminar, dar uma pausa nesse papo. Então, gente, se você perdeu um partezinho desse programa, não esquece em nossas redes sociais, Reconnect Brasil, no Instagram e no Facebook. Também no nosso canal do YouTube, que vai ter esse programa completinho, esses e os anteriores, que é Reconnect Brasil também. Se você tá vendo esse programa no YouTube, não esquece de dar um likezinho, de curtir também aqui a Denise. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, tá? Deixa teu comentário, deixa sugestão de novos convidados, novos programas, tá? É muito bacana a sua interação conosco. O nosso podcast, Reconecast, você escuta no Spotify, no Deezer. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Roberto. Obrigado Beijo, a todo galera. mundo. Obrigado por essa Um abraço. reconexão.